A regra de ouro da mudança de hábito. Porque a transformação acontece. O relógio na outra ponta do campo diz que restam 8 minutos e 19 segundos, quando Tony Dungy, o novo treinador-chefe dos Tampa Bay Buccaneers, um dos piores times da National Football League, e talvez da história do futebol americano profissional, começa a sentir um pequeno lampejo de esperança. É um fim de tarde de domingo, 17 de novembro de 1996. Os Buccaneers estão jogando em San Diego contra os Chargers, um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior. Os Bucs estão perdendo por 17-16. Eles vêm perdendo o jogo inteiro. Vêm perdendo a temporada inteira. Vêm perdendo a década inteira. Faz 16 anos que os Buccaneers não vencem um jogo na costa oeste, e muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucs tiveram uma temporada vitoriosa. Este ano, até agora, o recorde deles é 2-8. Num desses jogos, o Detroit Lions, um time tão ruim que depois seria descrito como o passado de um time sem futuro, venceu os Bucs por 21-6, e 3 semanas depois derrotou-os de novo, por 27-0. Um comentarista de jornal começou a chamar os Bucs de o capacho cor de laranja dos Estados Unidos, referindo-se às cores do time. A ESPN está prevendo que Dungy, no emprego apenas desde janeiro, pode ser demitido antes do fim do ano. Na lateral do campo, no entanto, enquanto Dungy observa seu time se preparar para o próximo jogo, parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens. Ele não sorri. Nunca deixa suas emoções transparecerem durante um jogo. Mas alguma coisa está acontecendo em campo, algo pelo qual ele vem trabalhando há anos. Enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele, Tony Dungy vê algo que ninguém mais vê. Ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo. Tony Dungy estava esperando por aquele emprego fazia uma eternidade. Durante 17 anos, ele rondara as laterais dos campos como treinador assistente, primeiro na Universidade do Minnesota, depois para os Pittsburgh Steelers, depois os Kansas City Chiefs, e depois novamente do Minnesota para os Vikings. 4 vezes na última década, ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico-chefe em times da NFL. Todas as 4 vezes, as entrevistas não tinham ido bem. Parte do problema era a filosofia de Dungy como técnico. Em suas entrevistas de emprego, ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Dizia que queria fazer com que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante um jogo. Queria que eles reagissem automaticamente, por hábito. Se ele conseguisse incutir os hábitos certos, seu time venceria. E ponto final. Os campeões não fazem coisas extraordinárias, explicava Dungy. Fazem coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar, rápido demais para o outro time reagir. Seguem os hábitos que aprenderam. Como? Perguntavam os donos, você vai criar esses novos hábitos? Oh, não, ele não ia criar novos hábitos, respondia Dungy. Os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam à NFL. Nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum novo treinador mandou. Então, em vez de criar novos hábitos, Dungy ia mudar hábitos antigos dos jogadores. E o segredo de mudar velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles. Os hábitos são um loop de 3 etapas, a deixa, a rotina e a recompensa, e Dungy só queria atacar a etapa do meio, a rotina. Ele sabia por experiência que era mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim. Sua estratégia como técnico personificava um axioma, uma regra de ouro da mudança de hábito que, segundo mostraram estudos e mais estudos, está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças. Dungy reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. Em vez disso, para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Eis a regra, e se você usa a mesma deixa, e fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito.
Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. A regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo, obesidade, transtornos obsessivo-compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos, e entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos. Tentativas de parar de fazer lanches, por exemplo, muitas vezes fracassam, a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa. Um fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros quando seu anseio por nicotina é deflagrado. 4 vezes Dungy explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes de times. 4 vezes eles ouviram educadamente, agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa. Então, em 1996, os lamentáveis Buccaneers o chamaram. Dungy viajou até Tampa Bay e, mais uma vez, apresentou seu plano de como eles podiam vencer. Um dia depois da entrevista final, eles lhe ofereceram um emprego. O sistema de Dungy acabaria transformando os Bucs num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em 10 anos consecutivos, o primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl, e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional. Suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes. Sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa. Mas tudo isso ainda estava por vir. Hoje, em San Diego, Dungy só queria vencer. Do seu banco de técnico, ele olha o relógio, restam 8 minutos e 19 segundos de jogo. Os Bucs vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçaram uma oportunidade atrás da outra, como é típico deles. Se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo, este jogo estará perdido de fato. San Diego está com a bola na sua própria linha de 20 jardas, e o quarterback dos Chargers, Stephen Freese, está se preparando para liderar uma investida com a qual ele espera fechar o jogo. O relógio começa a contar, e Freese está a postos para tomar a bola. Mas Dungy não está olhando para Freese. Em vez disso, está observando seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando. Tradicionalmente, o futebol americano é um jogo de fintas e contrafintas, dribles e manobras falsas. Os treinadores com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados geralmente vencem. Dungy, no entanto, adotou a abordagem contrária. Não está interessado em complicações e artimanhas. Quando os jogadores da defesa de Dungy se alinham, fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar. Dungy optou por essa abordagem porque, em tese, ele não precisa de artimanhas. Apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros. No futebol americano, os milissegundos importam. Por isso, em vez de ensinar a seus jogadores centenas de formações, ele ensinou-lhes apenas um punhado delas, mas as praticaram inúmeras vezes até que os comportamentos se tornassem automáticos. Quando sua estratégia funciona, seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável. Mas isso é só quando funciona. Se seus jogadores pensarem demais, hesitarem ou questionarem seus instintos, o sistema cai por terra. E até agora os jogadores de Dungy só têm feito besteira. Desta vez, no entanto, enquanto os Bucs se alinham na linha de 20 jardas, há algo de diferente. Pensemos por exemplo em Regan Upshaw, um defensive end dos Buccaneers que se instalou numa posição de 3 pontos na linha de scrimmage. Em vez de percorrer a linha com os olhos, tentando absorver o máximo de informação possível, Upshaw está olhando apenas para as deixas em que Dungy lhe ensinou a se focar. Primeiro ele olha de relance para o pé de fora do linema adversário, seus dedos dos pés estão recuados, o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback passa, e em seguida, Upshaw olha para os ombros do linema, voltados levemente para dentro, e o espaço entre ele e o jogador mais próximo, já alguns centímetros mais estreito do que o esperado. Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas deixas tantas vezes que, a essa altura, ele não precisa pensar no que fazer. Apenas segue seus hábitos.
O quarterback do San Diego se aproxima da linha de scrimmage e olha de relance para a direita, depois para a esquerda, grita a contagem e toma a bola. Ele recua 5 passos e fica aprumado, girando a cabeça, procurando alguém livre para receber. 3 segundos se passaram desde que a jogada começou. Os olhos do estádio e as câmeras de TV estão voltados para ele. Por isso, a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os Buccaneers. Assim que um freeze tomou a bola, Upshaw entrou em ação. Dentro do primeiro segundo da jogada, ele disparou para a direita, cruzando a linha de scrimmage, tão rápido que o lineman do ataque não conseguiu bloqueá-lo. No segundo seguinte, Upshaw correu mais 4 passos para frente, numa velocidade estonteante. Em mais um segundo, Upshaw deu mais 3 passos largos para perto do quarterback, trajetória que o lineman do ataque não poderia ter previsto. Conforme a jogada avança para seu quarto segundo, um freeze, o quarterback do San Diego, de repente está exposto. Ele hesita, vê Upshaw com o canto do olho. E é nesse momento que um freeze comete seu erro. Ele começa a pensar. Um freeze avista alguém do seu time, um tight end novato chamado Brian Roche, 20 jardas mais à frente no campo. Há outro receiver do San Diego muito mais perto, agitando os braços, pedindo a bola. O passe curto é a escolha segura. Em vez disso, um freeze, sob pressão, executa uma análise de fração de segundo, inclina o braço para trás e lança a bola para Roche. Essa decisão apressada é exatamente o que Dungy estava torcendo para acontecer. Assim que a bola está no ar, um safety dos Buccaneers chamado John Lynch começa a se mover. A tarefa de Lynch era simples, e quando a jogada começou, ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa. Há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação. Mas Dungy treinou Lynch até que sua rotina virasse automática. E como resultado, quando a bola sai das mãos do quarterback, Lynch está postado a 10 jardas de Roche, esperando. Enquanto a bola gira no ar, Lynch interpreta suas deixas, a direção do rosto e das mãos do quarterback, o espaçamento entre os receivers, se começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair. Roche, o receiver do San Diego, pula para frente, mas Lynch o contorna e intercepta o passe. Antes que Roche consiga reagir, Lynch dispara pelo campo afora rumo à endzone dos Chargers. Os outros Buccaneers estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele. Lynch corre 10, depois 15, depois 20, depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo. A jogada inteira durou menos de 10 segundos. 2 minutos depois, os Bucs marcam um touchdown, assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro. 5 minutos depois, eles fazem um field goal. Nesse meio tempo, a defesa de Dungy bloqueia cada tentativa do San Diego de reverter o placar. Os Buccaneers vencem por 25-17, uma das maiores surpresas da temporada. Ao fim do jogo, Lynch e Dungy saem do campo juntos. Parece que alguma coisa diferente aconteceu ali, Lynch diz enquanto eles entram no túnel. Estamos começando a acreditar, responde Dungy.